Olá pessoal, bem-vindo mais um Literatos. E nesse vídeo de retorno do canal novamente, que nós tivemos uma parada aí por causa de questões técnicas. Eu tive um problema com o computador que faz a edição dos vídeos e isso trouxe alguns problemas, alguns agravantes e me limitou. O técnico falava um problema, depois voltou com outro problema e finalmente nós estamos de volta com os nossos vídeos. Então, nesse vídeo nós vamos estar falando de um tema teológico que eu acredito que é do interesse de todos e que pode também gerar uma confusão e até mesmo uma dificuldade de compreender certas questões relacionadas à Bíblia. E este assunto que nós vamos estar falando aqui é do assunto da reforma de saúde ou da lei da alimentação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, é uma questão interessante de nós abordarmos, mesmo porque às vezes até eu mesmo ficava assim na dúvida sobre se a Bíblia fala disso, se a Bíblia existe algum padrão com relação à questão da alimentação e da alimentação relacionada à saúde. Então, assim, até onde eu li sobre a questão dessa doutrina, está relacionado ao fato de que a Ellen White, ela perdeu um seu filho de pneumonia e ao se juntar com outra pessoa que estudava a questão da alimentação, ela e assim a sua igreja, a sua instituição desenvolveu essa doutrina da alimentação ou da saúde e coisas relacionadas a essa questão. Antes de mais nada, a gente tem que colocar aqui em questão de que esse vídeo, apesar das críticas ou das objeções que eu venho a fazer, em nenhum momento eu vou querer incentivar a pessoa a não cuidar da sua saúde ou incentivar a pessoa a ter uma alimentação que não seja sadia, certo? Então, assim, a despeito das críticas e a despeito das objeções, o objetivo desse vídeo não é que você tenha uma vida descuidada com relação a esses aspectos, certo? Mas, enfim, vamos entrar aqui no assunto. O grande problema e a grande dificuldade é que, como a Igreja Adventista, ela enfatiza muito a prática dos 10 mandamentos como a lei padrão de Deus, aquilo que seria o padrão para as pessoas seguirem, e que tudo está resumido naqueles 10 mandamentos, e acima de tudo, esses 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. É curioso o fato de que uma lei da alimentação, ou uma lei da saúde, ou uma lei da reforma da saúde não está contida nos 10 mandamentos. Então, nos 10 mandamentos não há nenhuma prescrição com relação à questão da saúde ou com relação à questão da alimentação. A lei mosaica vai considerar certos aspectos da alimentação e outras leis adicionais que não estão contidas nos 10 mandamentos. Então, a primeira coisa a chamar a atenção é isso, de que a suposta lei da alimentação, a suposta lei da saúde, ela não está presente nos 10 mandamentos, que, como os adventistas geralmente evocam, seria o resumo, a base ou o fundamento daquilo que seria a lei de Deus. Entendeu? Então, assim, não há nenhuma base nos 10 mandamentos com relação a uma indicação de uma regra alimentícia. Outra questão é que
não há uma recomendação bíblica explícita sobre a alimentação com relação à saúde. Então, existe, na verdade, um texto do qual Paulo fala a Timóteo, recomenda ele o uso de vinho para cuidar dos seus problemas de estômago. E curiosamente, Paulo indica o vinho, do qual os cristãos geralmente indicam se abster, e também os próprios adventistas são contra. Analisando outros textos bíblicos, vamos pegar aquele texto que fala de Daniel, e a preferência dele em comer legumes a despeito das iguarias do rei. Ali não há nenhuma indicação ou sugestão de que ele estava comendo por uma questão de saúde. Mas o que o contexto sugere é que as iguarias do rei eram alimentos dedicados a outros deuses, ou fazia parte de algum ritual que era contra aquilo que a doutrina judaica aconselhava. Entendeu? Tanto isso é verdade que mesmo nas restrições alimentícias presentes na lei mosaica, não há uma questão relacionada a se abster de todo tipo de carne, mas somente de certos tipos de carne. E é meio estranho Daniel querer se alimentar de legumes, sendo que existiam outras carnes que ele poderia se alimentar. Então, ao menos a partir desse texto, cai-se por terra qualquer indicação de que existe uma ligação entre alimentação bíblica, entre alimentação e saúde. O que o texto vai dizer é que, a despeito de estar comendo legumes, eles pareciam muito mais saudáveis do que os outros que comeram as iguarias do rei. Então, assim, o texto bíblico, nesse caso, não sugere nenhuma ligação entre alimentação e saúde. Mas, abrindo parêntese, com isso eu não quero dizer que não haja uma ligação entre alimentação e saúde, certo? Então, na verdade, é o que o texto quer dizer, o que o cronista quer dizer, certo? Existe um outro texto bíblico, que é quando Paulo fala sobre que o nosso corpo é templo do Espírito, né? No entanto, o próprio contexto do texto, em nenhum momento Paulo fala de alimentação. Na verdade, o que ele vai falar é sobre a ligação do crente com a prostituição ou com a prostituta. Então, assim, não existe nenhum outro texto que sugira essa ligação entre alimentação e saúde, ou que sugira a indicação bíblica de uma restrição alimentícia, a não ser aquilo que já está presente na lei mosaica sobre a se alimentar, por exemplo, de alguns animais. Na verdade, alguns teólogos sugerem que, por exemplo, o que a Bíblia fala de se abster de certas carnes, de certos animais, e principalmente da carne de porco, estaria relacionado à própria questão da higiene, e aí sim tenha uma ligação com relação à saúde. Mas a própria Bíblia não deixa explícito esse argumento. Na verdade, a ideia de impureza está relacionada à própria impureza que talvez esses animais possam significar ou transmitir, entendeu? Por outro lado, no Novo Testamento é curioso que praticamente todos os textos que falam sobre alimentação ou sobre alguma regra alimentícia, há uma reação negativa a algum tipo de restrição. Por exemplo, quando Jesus fala bem assim, o que entra no corpo não contamina o homem. Alguns dizem que ele não está falando de alimentos, mas ele está falando de lavar as mãos, o que é um engano. Implicitamente ele está falando sobre alimentação, por isso que ele fala, olha, aquilo que o homem ingere vai pelo orifício anal e vira aquilo ali. É o que a alimentação vira, se torna, né? Então, implicitamente ele está falando sim sobre alimentação. Paulo também, quando vai abordar isso
em Romanos 14, ele chega a dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida. Entendeu? Quando alguns irmãos vão sugerir um tipo de restrição alimentícia. E o próprio Paulo também fala da questão do asceticismo relacionado a esse tipo de restrição de comer ou não certos alimentos. Então, assim, principalmente no Novo Testamento, existe uma reação com relação a qualquer tipo de restrição desse tipo. É interessante você notar essa abordagem bíblica. Outra questão é que aqui a gente vai olhar a parte mais técnica e científica com relação à alimentação. É o seguinte: não há necessariamente alimentos bons e alimentos ruins, mas prejudiciais e não prejudiciais conforme o uso, a dosagem em cada caso. Então o que acontece? Se por um lado existem os nutricionistas, os médicos, eles falam, olha, prefiram se alimentar, por exemplo, de frutas e verduras do que alimentos ultraprocessados e industrializados, que têm alto teor de açúcares, que tem conservantes. Isso é uma questão. Mas, por outro lado, mesmo nos alimentos mais saudáveis, existe também a dosagem e o uso que se faz, principalmente em casos específicos onde pessoas têm certas doenças crônicas, como diabetes. Então, assim, se você tem um diabetes, se a pessoa tem um diabetes, você se alimentar de uma fruta que tem a frutose, muita frutose, isso vai ser prejudicial à sua saúde. Então não é que o alimento é ruim em si mesmo, mas é um alimento ruim para este caso. Então, até nos alimentos ditos saudáveis, existe a questão da dosagem e existe o uso para cada caso, certo? Por outro lado, vamos usar um exemplo aqui, que os adventistas pegam muito no pé, que é a questão do café. Eles alegam que o café não é saudável porque tem cafeína, porque não tem quase nenhum nutriente. Mas alguns nutricionistas já afirmam que o café, dependendo do uso que você faz, da dosagem e tal, ele previne o próprio diabetes e o câncer de fígado. Então não é porque o mau uso do café pode gerar dependência, por exemplo, que ele não seja saudável dependendo do uso que você faz dele. Entendeu? E isso não significa que a sua base de alimentação tem que ser o café. Isso também é um outro aspecto. Então, criar teorias abstratas sobre alimentação, esse alimento pode, esse alimento não pode, é muito raso com relação àquilo que os nutricionistas indicam, os médicos indicam, até mesmo porque os escritos de Ellen White e daqueles que estudavam, até pessoas que eram especialistas no assunto na sua época, datam do século XIX. Então a medicina e a ciência da nutrição avançou muito para que você pegue um modelo daquela época para você aplicar nos dias de hoje. Certo? Então é muito problemático você pegar estudos ou possíveis estudos que são de, 2 séculos atrás e você procurar aplicar nos dias atuais. Por exemplo, vamos pegar a carne de porco. Alguns nutricionistas não são contra a carne de porco, mas falam da dosagem de você comer a carne de porco. Da mesma maneira, os médicos também falam que o problema não é você tomar refrigerante, mas é a quantidade, a frequência que você toma o refrigerante. O refrigerante não vai lhe fazer mal se você toma uma vez ou outra, num longo espaço de tempo. A grande questão é você colocar ele todo dia ali e tomar em grandes quantidades. Então a grande questão é essa.
Um outro problema é que vários estudos do século XX, mesmo de história geral, vai observar que hoje as pessoas vivem mais, vivem melhor, a expectativa de vida aumentou, as técnicas médicas aumentaram bastante, até de você se livrar de certas doenças, você detectando precocemente você pode ser curado. E a despeito também do surgimento do fast food, que ocorreu nesse século, devido também à própria melhoria da qualidade de vida das pessoas, a expectativa de vida melhorou, as pessoas estão morrendo menos. Então, assim, aquilo que, se a gente baseasse a partir da alimentação, a gente deveria estar pior. E, muito pelo contrário, hoje a gente vive melhor, em melhores condições de vida devido a todos esses avanços. E outra, apesar de que os casais hoje terem menos filhos, a população mundial só aumenta. Então eu elenquei vários fatores que poderiam contribuir para a ideia de que a alimentação está matando as pessoas, ou tem sido um fator crucial para as pessoas morrerem. Ainda assim, nós temos tido uma qualidade de vida melhor. Reitero, eu não estou dizendo, incentivando a pessoa a ter uma má alimentação, até mesmo porque existem estudos de que se você se alimentar mal, você tem a possibilidade de ter certas doenças e até morrer. A grande questão, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O que eu quis dizer é o seguinte: a despeito da nossa má alimentação hoje, devido aos alimentos ultraprocessados, cheios de açúcares, o fast food, ainda assim a expectativa de vida aumentou. As pessoas estão vivendo mais e estão vivendo melhor. Então, o que de certa maneira pode contrariar uma tese adventista com relação à alimentação, à mortalidade e coisas desse tipo. E para finalizar, eu queria fechar aqui dizendo que o grande problema do Brasil e do mundo hoje não é necessariamente uma boa ou uma má alimentação. Na verdade, a falta de alimentação. Estatísticas já mostram no Brasil que pelo menos 70 milhões de pessoas vivem com deficiência alimentar. Ou seja, não se alimentam o suficiente daquilo que eles precisariam. 70 milhões de pessoas. E no mundo, em certas partes do mundo, existe muita pobreza e onde às vezes as pessoas não têm nem como se alimentar. Ainda mais ter uma dieta daquilo que a gente ia sugerir ser o ideal. Então, se a gente investe em questões sociais, políticas públicas, um modelo econômico que faça com que as pessoas tenham mais acesso à alimentação, talvez seria o primeiro e o melhor passo para que a gente possa repensar uma boa alimentação. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido produtivo para vocês. Tem aí o nosso Kawaii, nós temos lá Literatos, se vocês quiserem nos acompanhar. O nosso Pix aí para você contribuir com o canal e até a próxima.